todos ficar de pé, em reverência à palavra de Deus. E convido aqui o companheiro, o irmão Edson, auxiliar Edson, que fará a leitura devocional deste culto. Irmão Edson, por favor. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Vamos ler o Evangelho de Marcos, capítulo 6. Jesus retira-se para Nazaré. Vamos ler. E partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo, se admiravam, dizendo: de onde lhe vem esta sabedoria? Dizendo: de onde vem estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se faz tais maravilhas por sua mão? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não está aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhe dizia: Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por essa leitura. Meus irmãos, nós vamos agora orar pedindo a bênção de Deus para aqueles que estão enfermos e também pelos o ofertório vamos deixar para depois do coral masculino. E você ore pedindo a bênção de Deus para aqueles que estão carecendo, tantos quanto queriam estar aqui, mas não podem, porque está impossibilitado, pessoas acamadas, e assim vai. Se você se lembrar de uma pessoa que você sabe que está doente, ore por ela. Apresente a Deus essa pessoa, que o dono de tudo está aqui. O que faz está aqui. E Ele está aqui e está lá também. E chega onde você mais imagina. Deus ainda é Deus. Deus é Deus de perto e Deus de longe. Ele chega com providência. Ele é maravilhoso. Ele pode fazer tudo em nossas vidas. Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Ele está em todos os lugares. Queremos convidar aqui Fábio Alex, presbítero. Fábio Alex fará essa oração. Logo após, coral masculino. Coral masculino louvando ao Senhor com 2 hinos. E você fica dando glória a Deus. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Oremos a Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por essa palavra tão maravilhosa, meu Deus. Obrigado por ter nos trazido aqui mais uma vez, por estar nos guardando, por estar nos dando o privilégio, Senhor, de poder ouvir mais uma vez a Tua palavra e nos alimentar. Deus, fica na direção deste culto, ajudando, Senhor, porque sabes o Senhor que nós necessitamos da Tua presença 24 horas. Jesus Cristo, se manifeste mais uma vez no nosso meio. Cura nessa noite, liberta, Pai, transforma, abençoa a mente, Jesus, tira cansaço psicológico e fortalece, meu Deus, os ossos daqueles que chegaram cansados. Meu Deus, e em nome de Jesus Cristo, glorifica mais uma vez o Teu nome no meio do Teu povo.
Assim nós oramos, Senhor, te pedindo e já te agradecemos, Deus. Também toma nas tuas mãos o coral, meu Deus. Os teus filhos recebem a adoração dos teus servos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, e toda a igreja diga amém, Jesus. Muito bem. Vamos ouvir o coral masculino da nossa igreja. Esse coral, esse belo coral que está se aprontando, está ensaiando, está ficando uma maravilha, irmãos, para comemorar o seu 18º aniversário, dia 13 de agosto. Vai ser domingo desse a 8 dias. Não percam essa festa do coral masculino, vai ser uma bênção. E você vai louvar o nome do Senhor e prestigiar o coral também. Dia 13 de agosto, este coral está fazendo 18 anos para a glória de Deus. 18 anos que glorifica, que canta, exaltando o nosso Deus. Coral masculino.
Ok. As coisas impossíveis nas mãos de meu bom mestre entreguei. Chegamos pela fé, confiando em Deus. A palavra é Aqui chegamos, só 30% disse. Aqui chegamos pela fé, amém, graças a Deus. Meus queridos irmãos, nós vamos ouvir o cantor Gilmar Bezerra cantar um hino e os irmãos vão recolher dízimos e ofertas para a manutenção da obra do Senhor. Por favor, meus queridos irmãos, cheguem aqui e vamos contribuir. Ou melhor dizendo, vamos louvar o nome do Senhor com nossas ofertas. Amém? Porque também é uma maneira de você honrar Jesus, glorificar o nome dele, contribuindo para o seu trabalho. Vamos, Gilmar. Pai do Senhor, Paulo diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu, você, somos vasos de barro, porém com um tesouro precioso em nós, o Espírito Santo de Deus. Isso posto, eu quero dizer para você que eu e você temos valor. Amém? Cante comigo. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Para de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do
valor que você tem. Cante. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, Daí você pode então perceber que há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Cante. Quero que valorize cante com alegria. Você é importante. Jesus te ama e lhe quer bem. Sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar. Eu venho falar o valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Você pode então, e para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Amém? Amada igreja, saúdo a todos com a paz do Senhor. Meus amados, abra sua Bíblia comigo, no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 2, versículo 52. Evangelho segundo São Lucas 2, 52. Nós vamos ler a poderosa palavra do Senhor, que diz assim: E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça, para com Deus e os homens. Amém? Glória a Jesus. Eu estava outro dia acordado de madrugada, me acordei e fiquei lendo a Bíblia, procurando que Deus me falasse algo. Isso já faz uma semana, mais ou menos. E lendo a palavra do Senhor, me saltou aos olhos esse trecho, e Deus me deu a palavra que eu vou ministrar nesta noite. Eu guardei o tema,
aperfeiçoamos, foi crescendo a mensagem dentro de mim, e hoje nós estamos aqui com esta palavra, que com certeza vamos aprender com Cristo, como é o crescer em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e diante dos homens. Eu louvo a Deus por poder estar mais uma vez no culto de doutrina aqui na Assembleia de Deus em Candelária, onde vamos falar sobre este tema, crescendo como Jesus. Nós precisamos crescer e não sermos raquíticos na fé. O raquitismo é aquela doença em que as pessoas não crescem. Eu creio que você conhece alguém, crescem e são magros, são desfigurados. Não é a questão de não crescer apenas, né? Ser muito alto. Eu me refiro a uma doença em que as pessoas, vocês conhecem, eu conheci várias pessoas e conheço pessoas que têm um corpo bem mínimo mesmo, porque são raquíticos, né? Existe o raquitismo. E no que tange a fé, existem pessoas que são raquíticos na fé. Aceitam a Jesus como Salvador, vêm para a igreja, ouve a mensagem, tem uma Bíblia, é cristão, mas não amadurece, não cresce, nem sabedoria, em estatura cristã e em graça diante de Deus e diante dos homens. Mas vamos aprender com Jesus o que é então crescer em sabedoria, crescer em graça e crescer também em estatura. Nesse versículo que acabamos de ler, querido, nós encontramos aqui um poderoso exemplo de crescimento de Jesus em todas as áreas da sua vida. E podemos extrair preciosas lições para o nosso próprio crescimento como discípulo de Cristo. O foco aqui são as várias nuances do crescimento de Jesus em sabedoria, diga comigo, sabedoria, em estatura, graça, e também em favor diante dos homens e diante de Deus também. É impossível nós crescermos diante de Deus e não crescermos diante do homem. Pode ser até que se cresça diante dos homens e não crescer diante de Deus, mas crescendo diante de Deus, se crescerá também diante dos homens. Vamos ver aqui princípios de uma vida de crescimento. Crescendo em sabedoria, assim como Jesus buscava o conhecimento e entendimento das Escrituras, desde a sua juventude, nós percebemos isso, né? Também devemos valorizar a sabedoria divina. Por meio de que, irmãos, que obtemos a sabedoria divina? Através da leitura da palavra, através da Bíblia Sagrada e da busca pelo conhecimento espiritual. Então temos que ler a palavra do Senhor, é ela quem nos dá esse conhecimento, é ela que nos faz amadurecer, é ela que nos faz crescer. Paulo, uma certa ocasião, pregando a uma certa igreja, creio que Coríntios, ele dizia: eu quero falar a vocês como a espirituais, mas eu não consigo, eu tenho que falar como a meninos na fé, porque vocês ainda não suportam outra doutrina mais forte, senão o leite espiritual. Há pessoas assim, que não suportam algo mais forte. Por quê? Porque são ainda meninos, não crescem, e o pior, muitas vezes, é que não querem crescer. Você encontra pessoas que, além de ser meninos ou meninas, não querem crescer. Mas, estudando a palavra, buscando o Senhor, orando e observando também aquele que já cresceu, Jesus Cristo como modelo principal, e olhando para outros que cresceram na fé também. Existem duas maneiras de você aprender as coisas. Uma é pagando o preço por si só, e outra observando como as pessoas fazem, não é? Então, com certeza, se você observar a Jesus, se você observar exemplos da palavra ou na palavra, de pessoas que foram sábias, de pessoas que cresceram, nós vamos também crescer. Crescendo em sabedoria. Jesus buscava o desenvolvimento de sua compreensão e conhecimento ao longo do tempo. Isso porque Jesus é o Filho de Deus, sabemos disso, e ao mesmo tempo ele era humano enquanto ele estava aqui na terra. No seu tempo terrenal, ele era humano, então ele precisava crescer, não como Filho de Deus, pelo lado de ser divino, ele não precisava, mas pelo lado humano, ele precisava crescer. Então ele viveu, então ele viveu como humano, apesar de ser divino, ter a sua natureza divina,
mas ele não nasceu já um homem formado, ele nasceu criança e teve que ir se desenvolvendo pouco a pouco, como o Wesley cresceu e hoje é um rapaz, como Josean cresceu e hoje é um homem. Jesus cresceu assim, naturalmente, e foi gradativamente, não foi aquela coisa rápida. Desde pequeno ele já dava indícios, sim, de sabedoria. Vocês veem que com 12 anos de idade, ele já dava indício da sua sabedoria, mas mesmo assim já não era pleno. Ele foi crescendo como homem, pouco a pouco. Você crê que Jesus estudou? Não está escrito na palavra, mas certamente. Você crê que Jesus brincou como criança? Os teólogos aqui creem? Brincou como criança, normalmente, como não está relatado. Há pessoas que ficam querendo descobrir o que é que Jesus fazia quando era adolescente, quando era menino, quando era rapaz. Ele viveu como uma pessoa comum e corrente até o seu ministério público. Claro que ele não pecou enquanto estava nessas fases todas da sua existência. Ele não pecou, mas ele viveu como uma pessoa. Ele não viveu numa bolha assim, separado da humanidade, como se fosse um extraterrestre que estava ali intocável e não se relacionava com as pessoas. Ele convivia com as pessoas, ele sofria, ele sabia os dilemas do ser humano, ele passava na pele o que nós passamos, teve fome, teve sede, ele teve frio, enfim, ele viveu como um cidadão comum, inclusive trabalhando com seu pai. As irmãs aqui creem que Jesus trabalhou? Jesus trabalhou. Jesus não era preguiçoso. A palavra diz que ele era homem de dores e experimentado em quê? Diga, nos trabalhos. Então ele era trabalhador. Eu não consigo ele fazendo uma greve para ganhar mais. Eu não consigo vê-lo fazendo uma greve por qualquer coisa. Mas ele era um homem trabalhador. E mais, ele não enrolava nos seus negócios, não. Ele não cobrava pelas coisas que ele fazia mais do que o normal. Então Jesus era um homem normal, comum, como eu digo, comum e corrente, como qualquer um de nós. Crescendo em sabedoria, a palavra diz que nós devemos buscar a sabedoria. Assim como Jesus, temos que ser sábios. A sabedoria nos faz, nos livra de apuros. Temos que buscar sabedoria para resolver problemas. Temos que buscar sabedoria para saber entrar e sair no ambiente. Entrar e sair no meio do povo de Deus. Pensa numa coisa difícil. Sabedoria para gerenciar, sabedoria para liderar, sabedoria para se autogerir, sabedoria para se autoconhecer, para ser gestor das suas próprias emoções, como diz Augusto Cury. Temos que ter essa sabedoria. Eu era jovem, namorando com a auxiliadora, conheci um menininho lá do Cidade da Esperança, e ele orando um dia, disse assim: Senhor, me dá sabedoria para saber entrar e sair no meio do teu povo. Eu não sei com quem ele aprendeu a orar, era um menino, mas ele orou muito bonito naquela hora. Sabedoria para saber entrar e sair no meio do povo do Senhor. Foi o que Salomão pediu e Deus deu. Sabedoria para administrar a nação de Israel. Um povo tão lindo, um povo tão maravilhoso, mas ao mesmo tempo um povo muito difícil de se lidar. Então Salomão conseguiu a sabedoria. Não pediu riqueza, não pediu outra coisa, mas ele pediu sabedoria. Aí em Tiago ele diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Então Deus dá. Todo dia eu peço: Senhor, me dá mais sabedoria, Senhor, me dá sabedoria. Porque às vezes nós metemos o pé porque não temos sabedoria. Às vezes nós agimos de certa maneira porque nos falta sabedoria. Mas quando Deus nos dá sabedoria, nós sabemos colocar bem as palavras, nós sabemos responder bem conforme nos perguntam, na medida que nos perguntam, nós sabemos resolver problemas, nós sabemos administrar a nossa casa, a nossa família, no nosso trabalho, sabemos administrar as nossas amizades, enfim, a sabedoria vai adiante. Aí Tiago diz: peça sabedoria. A palavra também diz, quanto à sabedoria, diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas
edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata a derruba. Então, enquanto a mulher sábia edifica a sua casa com as suas mãos, a mulher insensata, com as suas mesmas mãos, ela destrói a sua casa. Eu não sei se eu já contei para vocês aqui, mas eu estava uma vez com a auxiliadora descansando numa casa de praia de meu cunhado, e ele levou um casal amigo dele. Érico, o homem estava deitado numa rede, meio-dia, falta gás na casa. A mulher sai lá da cozinha, vai lá na rede que está onde estava o marido, e diz assim: marido, levante-se para fazer força que faltou gás. Essa mulher agiu com sabedoria? Não. O camarada está descansando numa rede, na casa de praia. A mulher chega para ele: levante-se para fazer força que já faltou o gás, e você é quem vai trocar. Se ela tivesse chegado lá, dava um cheiro na testa dele e dizia: meu amor, eu estou precisando de ajuda. Só você para me ajudar. Eu não sei, não aprendi a trocar o gás, mas você com esses músculos todos, que parece mais o Hulk, você vai, por favor, me ajude. Irmão, ele se levantava num pinote só e trocava aquele gás em menos de nada. Mas sabe o que foi que ele disse para ela? Vá trocar você. Ele disse: vá trocar você. E deu um tempo, claro, ele foi depois e trocou e tal, porque ela não sabia trocar. Mas foi a forma insensata como aquela mulher se comportou diante dele. Você acha que é sábio uma criança aprontar durante o dia e a mãe dizer assim: quando seu pai chegar, a sua cama está feita, eu vou contar para ele. Quando o pai chega, mal chega em casa, cansado do trabalho, estressado pelo dia a dia, aí a mulher, quando ele desce da garagem do carro, a mulher já diz assim: o seu filho aprontou hoje de manhã até de tarde. Ele já vai logo tirando um cinturão para matar o menino de uma surra. Mas se ela chegar, primeiro que ela não vai deixar o marido chegar primeiro, ela vai resolver, não é? E depois, mesmo que ela não conseguisse resolver, ela pegava o marido já descansado e tal. Outro exemplo, final de mês, o marido liso, aí a mulher chega, hoje eu tirei para falar sobre as irmãs, né? Vou já falar sobre o marido também. Aí a mulher chega e diz assim, o marido chega em casa, cansado de novo, ela diz: onde é que está o cartão de crédito que eu quero comprar uma bolsa bem bonita lá no shopping? Ele vai dar o cartão de crédito para ela? Só se ele for muito besta, né? Mas se ela chegar e der um cheiro no cangote dele, bota ele para dormir e tal, aí lá para as tantas, quando ele acordar, dá café da manhã a ele, eu estou dando uma dica para vocês. E aí então: meu filho, eu estou precisando de uma bolsa, a minha bolsa está rasgada, a minha bolsa está precisando mudar, e vem aí a EBF, a Escola Bíblica Feminina, onde as irmãs vão estar todo mundo de bolsa. Olha minha bolsa como é que está. Irmão, ele tira a carteira, ele dá o dinheiro, ele faz de tudo, pega o cartão, vai até com ela comprar a bolsa. Mulher sábia edifica a sua casa, mas a louca, a insensata, com as suas mãos, ela destrói. Então, sabedoria. O princípio da sabedoria é, adquire a sabedoria, diz o proverbista, adquire, eu creio que foi Salomão, adquire a sabedoria, sim, com tudo o que possuis. Adquire o entendimento, estima, ou seja, estime a sabedoria, e ela te exaltará, e se a abraçares, ela te honrará, e dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Então eu quero essa sabedoria, nós queremos essa sabedoria, e Jesus cresceu assim, com sabedoria. Vamos crescer com sabedoria. Exemplos de personagens bíblicos que cresceram em sabedoria. Eles obtiveram lugares proeminentes na sociedade porque foram sábios. Salomão, já citei aqui, né? Aquele exemplo das duas mulheres que uma deitou-se sobre a criança, matou a criança com o seu próprio corpo, o filhinho dela, e aquela questão que ela trocou o menino e depois chega para ele decidir, e naquela decisão ali ele demonstra sabedoria. Lembre-se que Salomão tinha pedido sabedoria a Deus, e aqui foi um teste, aqui foi a primeira prova de sabedoria que Deus estava com Salomão, quando ele decidiu aquela questão, dizendo assim: tudo bem, então vamos fazer o seguinte, você está reclamando sua criança, nós vamos pegar a criança, partir na metade, e metade é a sua, metade é dela. Aí a mãe verdadeira disse: não,
não faça isso, porque a mãe verdadeira não queria que o filho morresse. Aí ele disse: então você é a mãe e você está mentindo. E descobriu quem era a mulher mentirosa. E ali Salomão ficou conhecido, e depois dali ele demonstrou muita sabedoria em quase toda a sua vida. E várias coisas, eu digo quase todas, porque quando ele não agiu com sabedoria, aí ele se deu mal. Ele só se deu bem, James, enquanto ele estava demonstrando sabedoria. Quando ele não usou mais a sabedoria, aí ele se deu mal. Mas sempre, via de regra, Salomão se dava bem. Outra coisa, outra pessoa, Daniel, jovem hebreu, que foi levado ao cativeiro em Babilônia, vocês conhecem a história, ganhou fama por sua interpretação dos sonhos do rei Nabucodonosor, e ao longo de sua vida, ele demonstrou uma grande sabedoria em seus conselhos. Diga comigo, quem é sábio dá bom conselho. Quem é sábio dá bom conselho, irmão. Demonstrou então nesses conselhos e as ações diante dos governadores poderosos. Ele estava ali servindo diante de autoridades. Olhe, guarde isso no seu coração. Quem é sábio, ele é elevado a um posto sempre para trabalhar perto de governantes, de líderes, de pessoas proeminentes. Um líder não quer ter um insensato perto dele, não, que o faz errar, que o faz tomar decisões erradas, que não está alinhado com ele, por exemplo. É uma falta de sabedoria. Se a pessoa sabe que, sendo líder, ele precisa estar alinhado com o seu líder maior, né? Com o seu líder maior, é questão de sabedoria. Eu tenho que estar alinhado. Por exemplo, para ser bem prático para vocês, eu não ia nem falar disso, mas vou falar agora. Deus está colocando no meu coração. Pastor Martim é meu líder, eu vou andar desalinhado com ele? Ele diz: vá para a direita. Eu digo: não vou para a direita não, vou para a esquerda. Eu vou contar um negócio para vocês aqui. Eu estava preparado e eu disse para a igreja: eu vou pintar a igreja. Quem lembra disso aqui? Eu disse aqui no púlpito: irmãos, vamos contribuir porque eu vou pintar a igreja. Acertei tudo direitinho com quem eu devia acertar, na central, certo? Acertei tudo direitinho, beleza. 2 dias depois o pastor Martim faz uma reunião. Eu estou dizendo com liberdade, ele é meu chefe. Se alguém mostrar esse vídeo para ele, não tem problema nenhum, que eu não estou mentindo aqui, nem estou acrescentando, nem estou dizendo nada contra o meu pastor. Eu estou dizendo apenas que eu estou alinhado com ele, tá? 2 dias depois, amados, o pastor Martim faz uma reunião com os coordenadores de setor, mostra uma grande necessidade financeira da IEDERN e diz: coordenadores, por favor, não pintem igreja agora. Puxei o freio de mão, puxei meu freio de mão que tem, eu tenho freio de mão e tenho marcha ré. Aí puxei o freio de mão que o pneu cantou, porque eu estava num pique para pintar a igreja. Aí eu puxei o freio de mão, o carro cantou o pneu, pronto. O pastor Martim disse que não era para fazer, e eu não vou fazer, e não fiz. Por quê? Porque é meu líder, ele sabe mais do que eu das necessidades da IEDERN. Eu sou apenas um coordenador, um servo coordenador de setor. Agora vou eu dizer: não, eu já estava preparado, estava tudo pronto aqui para pintar. Eu vou pintar a igreja. Não, meu querido, eu tenho que obedecer, eu tenho que estar alinhado com o meu pastor. A Bíblia diz assim: andarão 2 juntos, se não houver entre eles acordo. Tem que estar alinhado. Se não estiver alinhado, não dá certo. É questão de sabedoria minha, ou eu me alinho, ou eu saio da linha. Então, para me conservar como coordenador de setor e estar debaixo da proteção de Deus, eu tenho que entender que há um princípio de autoridade e submissão, que eu tenho que estar alinhado com as diretrizes de uma igreja que eu faço parte. Se eu não estiver de acordo com essas diretrizes de uma diretoria que está sobre mim, eu vou embora, eu peço demissão, ou então eu vou viver esperando que me demitam, esperando que me tirem, e eu passo uma vergonha muito grande. Então eu tenho que estar alinhado, eu tenho que ter sabedoria. Isso é no trabalho, foi lá no comando geral, né, comandante? Foi lá no comando, é na sua empresa, é na banda. Imagine um músico, o baterista. Você diz assim: pessoal, nós vamos cantar aquele hino, tal. Diga aí um hino. Qual que é hino?
Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Ele é rápido ou ele é lento? É lento, é lento. É lento. Aí o baterista acha melhor tocar rápido, no estilo rock heavy metal, pauleira. Fabinho cantando em Guarânia e o baterista tocando em rock pauleira. Dá certo? Não dá. Alinhado. Aí se o baterista for esperto, se ele for sábio, ele vai dizer assim: eu tenho que estar alinhado com o Fabinho. Fabinho o vê tocar daquele jeito, uma vez, duas vezes, chama atenção, conversa com ele: meu filho, olha, não é rock não, é Guarânia. Aí ele diz: não, eu vou continuar. Terceira vez, na quarta vez, o que é que você faz? Corta. Cortou por quê? Falta de sabedoria do baterista. Me desculpa o baterista da igreja, que eu sei que ele é muito submisso. Então, é isso, queridos. Você tem um auxiliar na sua casa, a pessoa que cuida, a pessoa que limpa. Aí você diz assim: olha, eu não quero que use detergente e tal, porque eu tenho alergia. Aí a bendita diz assim: eu vou usar justamente o que ela tem alergia. Usa uma vez, duas, três, você reclama. Você contrata ela de novo? Não, manda embora. Ela foi sábia? Não. Se ela fosse sábia, ela dizia: eu vou usar o detergente que a minha chefe manda fazer. Então é questão de sabedoria, irmão. Muitas vezes a gente sofre na vida, paga um preço alto por falta de sabedoria. Custa nada usar o detergente? Custa nada tocar no ritmo que Fabinho mandou? Custa nada não pintar a igreja? A igreja vai cair porque eu não pintei? Pergunto. A igreja vai cair? Morreu alguém porque eu não pintei a igreja? Não, eu simplesmente não pintei. Aí eu vou deixar de pintar a igreja? Não vou deixar de pintar a igreja. O pastor disse assim: a partir de setembro pode pintar. Eu digo: glória a Deus, beleza. Puxei o freio de mão, está parado. Depois de setembro, solta o freio de mão e a gente pinta, tranquilo, com a bênção e a permissão do pastor Martim. Pronto, e vai ser feito. Agora, há aqueles que não, engrossa o cangote, como diz o outro. Depois que engrossa o cangote, dizia meu pai, é porque engrossou o cangote. Se acha na posição, tá, pensa que é tudo, aí realmente vai sofrer. Daniel nunca fez isso, Salomão nunca fez isso. José, filho de Jacó, foi vendido como escravo, acabou se tornando governador do Egito. Agora, imagine, se ele não fosse sábio, ele seria governador? Querido, quando você viu uma pessoa em posição de liderança, essa pessoa é sábia. Pelo menos está tentando ser. José era sábio. Sabe o que ele chegou a ser? Governador do Egito. Governador do Egito. Sua sabedoria e capacidade de interpretar sonhos lhe permitiram se destacar em sua posição, salvando muitas vidas durante um período de fome na região ali no Egito. A sabedoria foi tanta que ele mandou estocar materiais. Estocava trigo, as pessoas precisavam, comprava ele. Quando não tinha mais dinheiro para comprar, davam as terras para o faraó. E ele era o administrador de tudo ali. Por quê? Porque foi sábio. Moisés, escolhido por Deus para liderar o povo de Israel para fora do Egito e guiá-los em sua jornada rumo à terra prometida. Se ele não tivesse sabedoria, Deus o ia deixar como líder ali? Não. Eu garanto a vocês, se Moisés não fosse sábio, Deus não ia nem botá-lo na posição, quanto mais chamá-lo. Então ele foi descrito como um homem muito humilde e sábio, recebendo a lei de Deus no Monte Sinai e agindo como líder espiritual em Israel, espiritual e civil para o povo de Israel. Irmãos, uma das grandes características de um homem sábio, tal qual Moisés, é a humildade. A humildade vai adiante. Diz a palavra que Deus, ele olha de longe o soberbo, mas ao humilde, ele é capaz até de se dobrar para atender ao clamor de uma pessoa humilde. E Moisés era esse homem. Muito bem, dando andamento então, crescer em sabedoria envolve dimensões várias. Envolve o conhecimento intelectual, certo? Refere-se à aprendizagem, à aquisição de informações, estudar, compreendendo diversos assuntos, como as escrituras, as leis, as tradições da época. Jesus estudou tudo isso. Por isso que eu falei, vocês creem que Jesus não estudou? Estudou, ele precisou estudar também.
Não foi assim, uma transferência de conhecimento. Ah, eu sou divino. Chegava assim, entrou aqui as leis, entrou o conhecimento, entrou matemática, era muito bom, não era? Chegar assim diante de um livro, aí ele chegava, aí vinha o conhecimento. Não, ele foi estudar, ele foi se formar também, e ele estava ali, lendo os rolos, os pergaminhos, sabendo das tradições da época, enfim, era uma pessoa que estudava também, conhecimento intelectual. Diz a palavra, e aconteceu que passado 3 dias, naquele episódio que Jesus se perdeu, na volta para Israel, diz que aconteceu que passado 3 dias, o acharam aonde? Assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo pergunta. Ele tanto ouvia eles como fazia pergunta. E diz a palavra que, e todos os que o ouviam, admiravam a sua inteligência e as suas respostas. Quantos anos tinha Jesus nessa época? 12 anos, considere que tem 12 anos, pré-adolescente, mas ele tratava com os adultos, ele conversava com os adultos, com tanta sabedoria, James, que as pessoas ficavam assim, boquiaberta. Como é que pode uma criança, um conhecimento desse, uma inteligência dessa? Sabe por quê? Porque a sabedoria de Deus estava com ele, ele crescia em sabedoria. Ele crescia também em maturidade espiritual. Isso inclui o crescimento em sua conexão com Deus e entendimento para com Deus, desenvolvendo uma relação mais profunda e íntima com o Pai. Via de regra, irmãos, Moacir, você vê na Bíblia Jesus dizendo para os discípulos: fica aqui que eu vou ali orar, fique aqui que eu vou ali ter um momento de comunhão com Deus. Ele disse: a minha vontade é fazer a vontade do Pai. Ou seja, ele estava mais uma vez, volto ao tema do alinhamento com o Pai, crescendo em maturidade espiritual. Na medida em que ele estava alinhado com Deus, ele estava crescendo também com relação à sua espiritualidade, como humano que era, tá, irmãos? Porque como divino ele não precisava disso, mas como humano ele precisava. Ele crescia também em desenvolvimento emocional. Tem pessoas que não crescem no desenvolvimento emocional. Tem gente que você diz assim: é uma eterna criança, é um meninão, é uma meninona. Por quê? Porque não cresce. As ações não crescem no emocional também. Significa aprender a lidar com as suas emoções. Isso aqui é psicologia pura, tá? Isso aqui é psicologia pura. Significa aprender a lidar com as emoções, compreendendo e controlando-as de maneira saudável e equilibrada. É aquele dia dulce e renovado, que você acorda, aí você diz assim: uma tristeza tão grande no meu coração, uma vontade de chorar e não sei porquê. Aí você diz: eu vou me deprimir. Aí vai para uma rede, desliga a luz, e vai chorar, e vai se lamentar e dizer: ó céus, ó dor, não existe solução para mim. Aí a atitude de quem cresceu emocionalmente, Dulce, é aquela que diz: estou com vontade de chorar, vou me ajoelhar diante de Deus, vou chorar nos pés do Senhor, vou me alegrar quando pensa que não está falando em língua. Aleluia, glorificando a Deus e exaltando o seu nome. A alma é edificada, você se levanta como gigante e parte para a luta. Você controlou as suas emoções. É saber de uma má notícia, é saber de um resultado médico e dizer: eu tenho 2 opções, ou eu tenho fé ou eu morro. Aí você diz: eu vou ter fé, eu vou batalhar, eu vou crer que o meu Deus é o Deus do impossível. Isso é gerir a emoção, isso é gerir o pensamento, isso é gerir aquilo que Augusto Cury diz, que nós somos gestores da nossa emoção. Segundo Augusto Cury, ser gestor das nossas emoções significa aprender e compreendê-las, aprender e compreender as emoções, reconhecê-las. Existe a tristeza? Existe. Existe a dor? Existe. Existe o luto? Existe. Mas o que é que eu vou fazer com esse luto e com essa dor? Tá? Controlá-las e usá-las de forma produtiva em nossas vidas. É não sermos dominados pelas nossas emoções, mas lidar com elas de maneira saudável e construtiva. Eu hoje tive 2 opções ao vir para cá, antes de me preparar. Eu tive 2 opções. Eu confesso a vocês que me passou pela mente hoje dar uma descansada. Eu tive vontade de descansar. Venho de uma EBF, todos os dias na igreja, etc, etc. Eu digo: vou escolher um dos irmãos para pregar. Aí Deus disse: o vaso é você.
Aí eu tinha duas opções: ou obedecer a mim, as minhas emoções, a minha vontade, ou obedecer a Deus. Aí eu digo, não, eu prefiro obedecer a Deus. Gerenciei a emoção, a vontade de descansar, e vou descansar depois. E hoje eu estou sendo vaso de Deus para você, dizendo: não deixe se levar pelas suas emoções, mas controle as suas emoções, gerencie as suas emoções, e assim você vai viver muito melhor. É não sermos dominados pelas nossas emoções, mas lidar com elas de maneira saudável e construtiva. Tem como? Tem como, sim. Podemos ver isso mais adiante. Sabedoria prática. Jesus crescia em sabedoria prática. Isso envolve a aplicação do conhecimento e da experiência em situações cotidianas para tomar decisões sábias e justas. Isso é sabedoria prática. É o quê? É você adquirir o conhecimento. Mas o que é que você vai fazer com esse conhecimento? Você aprendeu, por exemplo, o teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. O que é que você vai fazer com isso? Você aprendeu o quê? Aí o que você vai fazer com isso é a sabedoria. Você aprendeu o quê? A área do quadrado é o quê? L2. L2. Um lado elevado à segunda, a potência. Se o quadrado tem um lado 2, 2 vezes 2 dá 4. Logo o quadrado tem 4 metros quadrados. Certo? Aí o que é que eu vou fazer com isso? Quando chegar uma necessidade, aí eu vou aplicar essa fórmula. Eu tenho o conhecimento, mas eu vou ter a sabedoria de aplicar isso aí na hora correta. O conhecimento é uma coisa e a sabedoria é outra. Com o conhecimento, eu sento na universidade e vou aprender as coisas. E a sabedoria, eu vou aplicar aquilo ali. Sexta-feira tem um culto de ação de graça aqui dos alunos de medicina da UNP. E aí, eles aprenderam aí durante 6 anos, aprenderam muita coisa. Aprenderam como cirurgiar, aprenderam como diagnosticar um problema e tal. Mas agora chegou a hora de usar a sabedoria. É ir lá para o hospital, é ir lá para o Giselda Trigueiro, é ir lá para o São Lucas, está ali sentado, de repente chega alguém doente. Agora eu vou aplicar os conhecimentos e vou aplicar com sabedoria. Amém, irmãos? Então a diferença prática é essa. E Jesus fez isso. Jesus crescia em graça, em estatura e em sabedoria. E no momento certo Jesus chegava e aplicava a sabedoria. Satanás o tentava e ele não peitava Satanás com outra coisa. Ele respondia e disse: está escrito, somente ao teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Para trás de mim, Satanás. Satanás bateu em retirada. Palavra forte, palavra de sabedoria aplicada na hora certa. Diz a palavra de Deus que a palavra dita a seu tempo é como maçãs de ouro em salvas de prata. Por outro lado, a palavra dita fora do tempo e sem sabedoria desgraça tudo. É como se fosse um abacaxi podre que tem que você engolir aquele suco do abacaxi. Uma palavra insensata dita fora do tempo, pior ainda. Mas o bom é ter uma palavra de sabedoria dada no momento certo. Ela resgata vidas, irmãos. A pessoa está chorando, está triste, você chega com a palavra de sabedoria: meu filho, não chore não, Jesus está vivo, Jesus ressuscitou. Do jeito que ele ressuscitou e ele resolveu muitos problemas, ele vai resolver esse teu problema. A pessoa levanta assim: é mesmo. Palavra dita a seu tempo é como maçãs de ouro em salva de prata. Mas tem tanta gente, meus irmãos, que não tem uma palavra boa, não é? Você está triste, está chorando, aí a pessoa chega e diz: para que você está triste? Já está triste de novo? Não pode ser. Aí dá vontade de chorar, né, irmão? Muito bem. Jesus crescia em sabedoria, porque ele crescia em compreensão das pessoas e da humanidade. Queridos, eu digo a você que cada dia mais eu tento aprender sobre isso. Eu tento pedir a Deus: Senhor, me dá a compreensão do ser humano. Eu acho que todo pastor tem que ter isso. Entender você, entender os teus dilemas, porque lá em cima tem um gabinete pastoral, onde eu trabalho também dando expediente, para que quando chegar aquele momento do gabinete pastoral, eu possa te dar uma palavra de sabedoria, uma palavra de compreensão, porque eu compreendo, digamos assim, o ser humano. É isso que eu tento aprender com Cristo, porque Jesus andava com seus discípulos, Jesus visitava a casa de Lázaro e Maria, ele estava ali, ele compreendia, ele sabia da dor da família, e quando Lázaro morre, ele entendeu o que estava passando na cabeça de Maria e de Marta.
Por quê? Porque ele tinha um esforço grande para compreender as pessoas, compreender o ser humano nos seus dilemas. Ele crescia nisso daí também. Então, é a capacidade de entender as motivações e necessidades das pessoas ao seu redor, mostrando empatia e compaixão. Jesus sempre tinha isso daí. Quando ele chegou para o Gadareno, por exemplo, ele compreendeu que ali, irmão, não era simplesmente um endemoniado, não. Era um homem, era uma alma. Ele compreendia o dilema daquele Gadareno. E ali ele repreendeu a casta de demônio que estava ali, a legião de demônio que estava ali. Não foi simplesmente porque ele era bonzinho e tinha raiva de Satanás, não. Ele sabia que aquele homem estava sofrendo. E ele precisava libertar aquele filho de Israel que estava ali sofrendo. Então ele compreendia os dilemas do ser humano, a dor do ser humano. Quando ele operava um milagre, ele via que a pessoa estava sofrendo. Aquela mulher que andava encurvada, ele curou-a. Por quê? Porque ele sabia que aquilo ali era doloroso para ela. Então, Jesus crescia também com relação a isso. Ele ia convivendo com o ser humano, e nessa convivência, ele ia descobrindo, percebendo quais eram as dores do ser humano. Jesus crescia fisicamente também. Pelo lado agora do crescimento, estou falando agora do lado do crescimento em estatura. Vou apressar, são 8:55, quero terminar. Jesus crescia fisicamente, assim como nós também devemos cuidar de nossos corpos. Já falei sobre isso, a questão da mordomia do corpo, né, que temos que cuidar. Nós também devemos cuidar dos nossos corpos, que é templo e morada do Espírito Santo, praticando hábitos saudáveis e se esforçando para manter uma vida equilibrada. Isso aqui está valendo muito para mim hoje, porque eu estou reconhecendo que eu estou um pouquinho mais gordo. Minha calça eu fui apertar hoje. Quando eu vesti, Gustavo, quase não fechava a calça. Eu digo, tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que caminhar. Então, quem estiver sentindo aí que a calça, os homens, né, quando eu vesti hoje a calça, está apertada, cuidado, vamos comigo caminhar. Quem quiser caminhar comigo, depois me procura, que a gente está aí. Em Lucas 2:52, afirma-se que Jesus crescia em estatura. Sugere que Jesus teve um desenvolvimento físico normal durante a sua infância e durante a sua juventude, assim como um crescimento em sabedoria e em graça. Era equilibrado, irmãos, era equilibrado, tá? Ele crescia, olhe para mim, ele crescia em estatura, mas ele crescia também em graça e em sabedoria, e vice-versa. Ele crescia em sabedoria, tudo aquilo que eu falei, mas ele também crescia em estatura. Você consegue ver Jesus nanico, pequenininho, maguinho? Não, não seria o Filho de Deus. Seria muito difícil para as pessoas acreditarem nele. Eu acho que Jesus era um ser humano, nunca o vi fisicamente, nem vocês, lá no céu nós vamos vê-lo, mas era um homem de estatura normal, não era um homem que tinha defeito físico, não, de maneira nenhuma. Então era uma pessoa que cresceu em estatura. O livro de Isaías contém diversas profecias que podem ser associadas a Jesus nesse aspecto. Por exemplo, em Isaías 53:3 diz que ele era homem de dores, experimentado nos sofrimentos, experimentado nos trabalhos. Primeiro, era homem de dores, experimentado nos sofrimentos, no trabalho, em outra tradução. Então, homem trabalhador. Diz a palavra que tomaram, pois, a Jesus, e ele, carregando a sua própria cruz, saiu para um lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Se ele não tivesse crescido o suficiente para levar a sua cruz, estava difícil para ele, mas ele precisou crescer em estatura. E nós, irmãos, como cristãos, como crentes, temos que crescer em estatura também. Crescer em estatura, ser maduro espiritual, ser um crente maduro, é muito importante, para que a gente não viva como um menino, aquilo que eu falei, não aprende, ouve e tal, entra por um ouvido, sai por outro, quando pensa que não, está falando o que não deve, quando pensa que não, está agindo de outra forma, está entendendo as coisas completamente diferente do que a palavra diz. Mas Jesus crescia também em estatura. Como filho do carpinteiro, sugere que ele cresceu como um homem comum, como já falei, trabalhando na profissão de seu pai, e sendo visto como um membro comum da sociedade da época. Era normal para os israelitas que os filhos aprendessem a profissão do pai e que eles exercitassem a sua profissão. Então, Jesus, daí vem Jesus Nazareno, né? Jesus de Nazaré,
carpinteiro, filho de José, carpinteiro também. Há quem diga, poeta falando aí, que talvez ele até preparou a sua própria cruz. Eu não sei, ninguém me disse isso, nem está escrito, nem eu vou mais além do que a Bíblia. Eu sei que ele era carpinteiro, e não era um carpinteiro meia boca não, era um carpinteiro de primeira, porque ele era um homem muito trabalhador e sábio. Muito bem, crescendo em graça, Jesus sempre manifestava graça, amor, compaixão, e nós, como seus seguidores dele, também devemos buscar aperfeiçoar nossas atitudes e comportamentos, demonstrando a graça de Deus ao próximo. Ser não somente pregador de uma graça, mas também usar dessa graça e, sobretudo, no que diz respeito ao próximo. Jesus fazia isso. Sempre que ele se aproximava de alguém, Jesus sempre demonstrava graça. Ele tanto cresceu nessa questão de conhecer as pessoas e de tratar com elas com misericórdia, com graça. Ele amadureceu nisso daí. E quando ele se deparava com alguém, ele tinha misericórdia, ele tinha graça, ele oferecia a graça de Deus também. Você lembra daquela questão da mulher que foi flagrada, que a professora Jaqueline falou aqui? Flagrada em pecado de adultério. A Jaqueline diz assim na sua pregação: e cadê o homem? Cadê a outra parte? Não foi? Ela não falou isso? Cadê a outra parte? Jesus chega e perdoa aquela mulher, usando ele de graça, usando ele da misericórdia. Foi o processo de amadurecimento de Cristo, amadurecimento espiritual e moral de Jesus durante toda a sua vida terrenal. A graça significa o favor divino, a bondade de Deus, ou o dom gratuito do perdão, da salvação. Crescer na graça indica que Jesus, enquanto ser humano, estava amadurecendo em sua relação com Deus e com as pessoas. O crescimento integral de Jesus. Jesus não cresceu só uma parte. Ele simplesmente não cresceu como adulto, como estatura, mas ele cresceu em várias áreas da sua vida. E diz a palavra em Lucas 2,40, como é que diz aí? Repita comigo, por favor. 1, 2, 3. E o menino se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e a graça de Deus. Assim Jesus crescia. Então vamos crescer igual a ele, diante de Deus e diante dos homens. O que significa isso? Vamos ver então. Jesus não apenas crescia externamente em suas relações com as pessoas, mas também em relação à sua conexão com Deus, em relação à sua comunhão com Deus. Ele buscava agradar a Deus e se desenvolver em uma vida de retidão diante dele, diante de Deus. E sua vida também servia de exemplo e inspiração para os homens. Isso é relacionamento vertical e horizontal, ou seja, se relacionava com Deus, crescia diante de Deus e diante dos homens também. Então, irmão, vamos crescer diante de Deus, porque quando você cresce diante de Deus, os homens lhe veem. Eu vejo muito a igreja primitiva, Pedro. A igreja primitiva crescia diante de Deus e caiu na graça dos homens. Amém? Uma igreja que cresce, cresce diante de Deus e cai na graça dos homens. E as pessoas sentem prazer em vir aqui. E as pessoas sentem prazer, por exemplo, o culto de formatura, fazer aqui. Por quê? Porque a igreja de Candelária cresceu diante de Deus e caiu na graça dos homens. Levanta sua mão então e glorifica a Deus. Aleluia. E o menino se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e graça e de Deus, e a graça de Deus estava sobre ele. Repito, e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele, sobre Jesus. Amados, com isso eu concluo. Eu quero fazer um convite aqui para os irmãos. Sábado nós vamos ter aqui o Homem na Jornada, que é um evento destinado para os homens. Vamos tratar sobre a integridade masculina. O nosso irmão Arimatés, nosso irmão Roberto Medeiros vai estar aqui conosco. E as irmãs, hoje eu vou ter uma nota para vocês pedindo que mandem seus maridos, tá certo? Porque nós vamos tratar da integridade dele, da integridade dos homens. Um homem íntegro não dá trabalho à sua mulher. Seja sábia. Olha aquilo que eu falei. Mulher sábia edifica a sua casa. Qual é o lance de sabedoria aí?
O marido vai querer dormir, você vai dizer, hoje você não vai dormir não, você vai para a igreja, vai aprender. O marido vai querer descansar, opa, hoje não é dia de descanso, vai para a igreja para aprender a ser mais íntegro. Já são íntegros, serão mais íntegros. Queridos, outro aviso importante, se o Herto puder dar um zoom aí, por favor, vem aí o batismo nas águas. Domingo vou fazer um seminário, aqui na hora da escola dominical, lá numa classe reservada, nós vamos falar sobre o que é o batismo, para que serve. Vamos dar um seminário intitulado Seminário de Capacitação para o Batismo nas Águas. Vai ser domingo este, e o batismo vai ser no dia 27. Aquele que não é batizado nas águas, participe. De repente Deus lhe chama, Deus lhe toca, e você poderá decidir sobre o batismo nas águas. Queridos, Deus lhe abençoe. Eu quero convidar Pedro para dar os avisos finais, e na sequência nós vamos estar orando para concluir. Você faz os avisos finais, Pedro? Glórias a Deus. Meus amados irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Apenas fazendo menção aos compromissos do final de semana, né? Isso no próximo sábado, como de costume, a partir das 9 horas da manhã, acontece aqui em locais distintos o ciclo de oração de crianças, né? Esse é o ciclo de oração de jovens e adolescentes, amém? Então, pais, né? Isso, vocês que são os meios para que as crianças cheguem aqui para estar orando, para os adolescentes, né? Isso seja ponto de Deus na vida de seus filhos, né? Não só estimulando, mas também dando os meios para que eles possam aqui chegar. À tarde e noite, né? Às 18h30, como o pastor Eliezer já bem mencionou aqui, o evento promovido pelo DEFAN, né, isso juntamente com o DESAD, Homens na Jornada, né, um trabalho voltado para os homens, amém? Oportunamente, né, nós estamos aqui hoje com uma boa representação de homens em razão do coral masculino, então todos os irmãos convidados para estarem juntamente conosco. E no domingo, amados, primeiro domingo do mês, o culto é de responsabilidade do Departamento de Evangelismos e Missões, né, isso depende, à noite, e em razão disso, já nas primeiras horas da manhã, a partir das 7h40, 8 horas, estaremos aqui com a consagração coordenada, né, isso, pelo Departamento de Evangelismo e Missões, que conta sempre com a participação do coral misto, né, isso, na consagração. 9h30, Escola Bíblica Dominical, amados, que tem sido uma bênção, só tem crescido, né? A cada domingo as salas têm batido recorde na assistência dos irmãos. Então, assim como Jesus, os irmãos estão convidados a crescer na graça e no conhecimento, amém? Programe seu final de semana, sabendo que não existe lugar melhor para se estar do que na presença de Deus, amém? O irmão Sandro está presente? Sandro Nascimento, para receber a oração. Alguém chama ele ali, por favor? Muito bem, vamos orar então. Hoje Sandro está de aniversário, irmãos. E o nosso irmão Adriano aniversariou ontem. Adriano está aniversariando. Os irmãos mandam uma notinha para ele, mandam os parabéns. Ele não pôde vir hoje, mas no domingo com certeza ele vai estar aqui. Está lá? É Adriano que está aí, Adriano? Ah, é você, Adriano? Que bom, Adriano. Eu não sei se você poderia descer, porque tem que desligar, né? Não sei. Se puder descer, desça para receber aqui a oração. Chegue para cá para receber a oração. Vamos orar, irmãos. Queridos, lembrando então, eu reforço a questão do batismo nas águas. Aquele ou aquela que queira se batizar, que está em condições, deve procurar a secretaria da igreja para fazer a sua inscrição. Domingo de manhã, escola dominical, nós temos também a consagração logo cedo, né? Com o café da manhã, o café da comunhão, e à noite, o grande culto evangelístico. Vamos então esperar que nosso irmão Adriano chegue, para nós orarmos por ele. Quem mais deseja oração, irmãos? Vamos lembrar do nosso irmão Samuel Borges, presbítero. Ele teve uma pequena paralisia facial, mas nada grave, graças a Deus. Precisa das orações dos irmãos. Ele não vai conseguir descer porque ele vai precisar desligar a transmissão, né? Mas vamos lembrar dele nas nossas orações. Me refiro a Adriano. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, graças te damos, Senhor, por esta noite maravilhosa na tua presença, onde aprendemos mais de ti, Senhor, que devemos crescer, Pai, em todas as áreas da nossa vida, meu Deus e Pai, em sabedoria,
em estatura e em graça. Ajuda o teu povo e nos ajuda, Senhor, de maneira geral, a crescermos nestas áreas, Senhor. E sobretudo, Pai, em espiritualidade, na comunhão contigo, Senhor, que possamos ser mais crentes cada dia, que possamos, Senhor, ser mais sábios e sábias, em nome de Jesus. Pai querido, que não venhamos a estagnar como crentes, mas que possamos crescer em todas as áreas, Senhor da glória, da nossa vida. Pai, abençoa o teu servo Adriano, abençoa o teu servo Sandro, Senhor, que estão aniversariando. Dá muitos anos de vida, Senhor, com muita paz, e que eles cresçam assim como Jesus, em graça, em estatura, em conhecimento, Senhor da glória, em sabedoria, Pai. Ó Deus, leva-nos em paz agora para as nossas casas, nos livra do mal, Senhor, nos protege, aleluia, coloca anjos ao nosso lado para nos proteger, e amanhã nos dá um dia de paz na tua presença, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Graças te damos por tudo, agora e para sempre, amém. Glória a Deus. Irmão Adriano, irmão Sandro, Salmo 23 para os senhores, viu? Que Deus lhes abençoe grandemente, dando paz, saúde e crescimento em todos os aspectos da sua vida, amém? Muito bem, amados, vamos receber a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e para sempre. A paz do Senhor.